Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma edição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 7, que traz o título Segundo a Ordem de Melquisedeque, e que tem um texto base em Hebreus 7, do versículo 23 ao 28, o qual estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Bem, irmãos, o objetivo da lição dessa semana é o de compreender a superioridade e a eternidade do sacerdócio de Cristo, reconhecendo-o como o sumo sacerdote perfeito, que garante a nossa salvação e nos incentiva a viver com confiança e gratidão. Também tem como objetivo explicar o aspecto tipológico de Melquisedeque e destacar a natureza do sacerdócio de Cristo, como também expor os atributos do sacerdócio do Senhor Jesus. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar o meu abraço para Cirlei Lemos, da Igreja Batista em Cubatão, que fica na cidade de Itaperuna. Um abraço para o pastor Rômulo Vinícius Dias, daquela igreja. Meus cumprimentos agora vai para Marlúcia Cunha, que é da Igreja Batista de Euclidelândia, em Cantagalo. Um abraço também para Ana Maria Medeiros Teixeira, da Primeira Igreja Batista de Sampaio Correia, que fica lá em Saquarema. Um abraço para o pastor Salvador. Quem também nos acompanha é o pastor Edir Finamor, da Igreja Batista Paz no Vale, em Itaperuna. Um abraço para os irmãos daquela querida igreja. Meus cumprimentos agora vai para Cleusa Santos Sanches, da Primeira Igreja Batista em Itaucara. Um abraço para o pastor Sauri Alvarenga dos Santos. Quando você mandar aqui o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que pertence. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também verificar se ainda está inscrito. Bem, irmãos, na lição anterior, nós refletimos sobre a importância do progresso na vida cristã e da fé que produz perseverança. Concluímos que essa fé
produz firmeza e serenidade em meio às provações e privações desta vida. Como dissemos no início, refletiremos sobre um importante símbolo acerca da obra de Jesus nessa lição de hoje. O autor da carta aos Hebreus, ele menciona 6 vezes em sua carta que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Dessa forma, nós iremos, com o nosso estudo de hoje, pontuar o sacerdócio do Senhor Jesus como superior à ordem levítica. E que, por isso, ele teve autoridade para inaugurar uma nova ordem. Assim, ao estudarmos a lição de hoje, poderemos demonstrar biblicamente a natureza da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. O estudo, então, deste capítulo 7 da carta aos Hebreus nos ensinará que o sacerdócio de Jesus Cristo foi superior quanto ao serviço. E dessa maneira, nós poderemos expressar a importância teológica do sacerdócio do Senhor Jesus. E é sobre esta tão importante tarefa que estaremos aprendendo sobre a doutrina do sacerdócio de Jesus. Doutrina esta muito importante para o nosso crescimento e em relação aí ao conhecimento da doutrina da salvação. Pois como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio que é imutável, que é perfeito e eterno. É sobre este tema que nós estudaremos a partir de agora. Desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Quem foi Melquisedeque? E por que isso é importante? Quem foi Melquisedeque? E por que isso é importante? Neste tópico, nós veremos que o autor da carta aos Hebreus, ele fará uma espécie de introdução ao sacerdócio de Jesus. Assunto que de agora em diante vai ocupar a atenção do autor neste capítulo 7. Ele vai usar o texto de Salmos 110, no verso 4, como suporte aí da sua argumentação. Quando o salmista ele registra que o Senhor jurou não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No último verso do capítulo 6, após sustentar que unicamente a fé em Jesus Cristo é capaz de fazer o salvo perseverar em meio ao sofrimento e à vida, o autor da carta aos Hebreus ele conclui com uma frase que, em um primeiro momento, nos parece difícil de compreender. Jesus, o mediador para sempre na nova aliança com Deus aí, e consumou a sua obra para sempre. Assim, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como ele deixou claro no último versículo. O que o autor da carta ele desejava mostrar com essa expressão? Na verdade, o autor da carta aos Hebreus está fazendo menção a este Salmo 110 que lemos, versículo 4, que afirma que o Senhor jurou e não voltou atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão faz parte de um salmo messiânico, escrito por Davi. Isso é, atribuído ao Messias, o qual sustenta que o enviado de Deus assumiria 2 atribuições distintas às atribuídas de rei e sumo sacerdote para sempre. Mas afinal, quem foi Melquisedeque? E qual a sua relação com a vida e obra de Jesus? A questão, para que entendamos melhor, está em ser sacerdote com realeza. O autor ele destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Como sacerdote, ele recebeu dízimos de Abraão e, como rei, governava sobre Salém. A breve história do rei Melquisedeque é registrada no livro de Gênesis, no capítulo 17, entre os versos 17 e 20. O contexto dessa passagem diz respeito a uma guerra entre 4 reis contra outros 5. Por conta dessa guerra, Ló, sobrinho de Abraão, ele é capturado. Isso força Abraão a entrar naquela guerra. Após sair vitorioso,
o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, como diz o texto, de nome Melquisedeque, ele vem ao encontro de Abraão com pão e vinho e abençoa Abraão. Por sua vez, o patriarca, ele, em reconhecimento, ele entregou o dízimo de tudo. Embora os reis tivessem alguma participação aí no culto da antiga aliança, como podemos ver em 2 Samuel 6:12 a 14, e também no livro de 1 Reis 3, de 4 a 15, e no capítulo 9, do versículo 25 também. Todavia, a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifício e representar o povo diante de Deus cabia somente aos sacerdotes, como registra 1 Samuel 13, de 9 a 13, e no livro de 2 Crônicas 26, de 13 a 18. Eles não eram reis. A ordem do sacerdote levítico não previa a existência de um sacerdote rei. A existência de um sacerdote rei, portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se este fosse de outra ordem. Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote segundo essa nova ordem, da qual Melquisedeque é o tipo, como já indicava o Salmo 110:4. Deste modo, o autor da carta aos Hebreus, ele, à luz do Salmo 110, ele afirma que o Messias é segundo a ordem de Melquisedeque, pois exerce ao mesmo tempo a função de rei e sumo sacerdote. Ele inicia o seu argumento no capítulo 7, mostrando que o significado do nome Melquisedeque quer dizer rei de justiça e de Salém, que é o antigo nome da cidade de Jerusalém, morada da paz. É uma alusão a Jesus, que é o rei da justiça e que governa o mundo todo a partir da morada da paz, que é o céu. Justamente essa é a ideia contida aí no Salmo 110, no versículo 4. O verso 2 nos informa que o Senhor lhe enviará de Sião, ou seja, de Jerusalém, o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Evidentemente, o cumprimento desta profecia se aplica a Jerusalém celestial, de onde o Senhor governa após consumar a sua obra na cruz pelos nossos pecados e ressurgir dentre os mortos e ser assunto aos céus. Por conseguinte, outra indicação que Jesus é o rei e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, diz respeito à sua eternidade. O autor da carta aos Hebreus, ele indica em verdade que, no verso 3, que sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de sua existência. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não podia oficiar como sacerdote. E é exatamente isso o que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia para mostrar a sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma o sacerdócio de Jesus Cristo era também legítimo por pertencer a uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Ora, sabemos que Jesus, o Jesus histórico, era descendente de Davi, da tribo de Judá, e descendente de Abraão. Mas o que o autor da carta quer nos mostrar é justamente a sua divindade e eternidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu, como registra João 6:51. Voltou para lá, de lá governa e voltará para buscar o seu povo. Dessa maneira, resumimos que, como o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo tem grande realeza e firmado na justiça, e é legitimamente divino. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Superioridade do Sacerdócio de Cristo. A superioridade do sacerdócio de Cristo. Neste tópico, nós estaremos continuando a compreender um pouco mais do sacerdócio de Jesus Cristo e a sua excelência. À luz dessa preciosa verdade que vimos até agora,
nesta nossa lição, e sobretudo daquele encontro entre Abraão e Melquisedeque, registrado no livro de Gênesis, como vimos também, o autor da carta, ele quer demonstrar aos irmãos hebreus e a nós também o profundo significado espiritual que evidencia a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, isto é, o sacerdócio da antiga aliança. Como vimos, o sacerdócio de Cristo é segundo aí a ordem de Melquisedeque, e que significa que Cristo ele é anterior a Abraão, a Levi e aos sacerdotes levíticos, e maior que todos eles. As Escrituras mencionam também que o rei de Salém não tinha pai nem mãe, e que não significa aí que Melquisedeque literalmente não tivesse os seus pais, nem parentes, nem que era um anjo. Significa tão somente que as Escrituras não registram a sua genealogia e que nada aí diz respeito do seu começo e do seu fim. Por isso serve como o tipo de Cristo, ou seja, eterno, cujo sacerdócio nunca terminará. No contexto da antiga aliança, os sacerdotes só podiam ser, como vimos, descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, bisnetos de Abraão. Qual é a questão que está em vista? A grande dúvida era a seguinte: se Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, se Jesus é de fato o sacerdote absoluto, que pode trazer aí a oferta plena, o sacrifício perfeito diante de Deus, se Jesus é aquele que adentrou ao santuário celestial, como é que ele pode ser sacerdote se ele não fazia parte da tribo sacerdotal que é a de Levi? Como sabemos, e vimos até aqui, o sacerdócio levítico começou com um dos descendentes de Levi, que foi Arão. E assim está registrado em Êxodo 28 e 29 também. Somente eles poderiam ministrar no tabernáculo. E a partir do reinado de Salomão, vemos eles no serviço no templo, conforme 2 Crônicas 5. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele vai argumentar, demonstrando com muita clareza e também relembrando um fato histórico, e que eles entendiam muito bem, que Melquisedeque era superior aos descendentes da tribo de Levi, pois estes ainda nem existiam quando Abraão assim encontrou. O ancestral deles encontrou com o rei de Salém. Da mesma forma, assim como na antiga aliança, os levíticos recebiam os dízimos dos filhos das demais tribos de Israel, isso é, dos filhos de Jacó, neto de Abraão. Este é o maior ancestral do povo de Israel. Ele reconheceu a grandeza de Melquisedeque bem antes e lhe entregou também o dízimo. Assim, o autor conclui este argumento, mostrando que, com a atitude do patriarca, até os seus descendentes levitas entregaram também o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro dele. E assim, o escritor bíblico ele registra em Hebreus 7:10, quando diz: pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Ou seja, Abraão iria gerar Isaque, que por sua vez geraria Jacó, e que este seria pai de Levi, que daria origem aí à tribo sacerdotal. Entretanto, qual a relação de toda essa história com a pessoa e obra de Jesus Cristo? Muita, e muitos sentidos aí. Não é sem razão que o autor da carta aos Hebreus, assim como Davi, quem atribui aí o Salmo 110, diz respeito ao fato de que o Messias, Jesus Cristo, não era descendente da tribo de Levi, mas de Judá, a mesma do rei Davi. Jesus, então, desta forma, é o rei da paz e o mediador da aliança entre o homem e Deus. Portanto, o verdadeiro e único sumo sacerdote, assim como Melquisedeque o foi. Por fim, da mesma forma como os hebreus
não sabiam quais seriam os ancestrais de Melquisedeque e quem o sucedeu no sacerdócio de Cristo, também o Filho de Deus, do Deus vivo, governa do lugar e num tempo da sua ancestralidade, e que não são contados. Por isso, Jesus Cristo é eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, o autor bíblico, ele pontua este fato na história do povo hebreu e também na promessa, indicado aí no livro dos Salmos, no capítulo 110, no versículo 4 deste capítulo. Desta maneira, o autor da carta aos Hebreus, ele queria mostrar para os seus destinatários que este fato deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico, ele dependia da genealogia para legitimar, e quem não fosse da tribo de Levi não poderia ser sacerdote. E é exatamente isso que o autor quer mostrar, pois assim como o sacerdócio de Melquisedeque não dependia da genealogia para mostrar a sua legitimidade sacerdotal, da mesma forma, o sacerdócio de Cristo era também legítimo, por pertencer a uma ordem superior, a ordem, então, de Melquisedeque. Assim a gente fica bem entendido. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Eternidade da Obra de Cristo. A eternidade da obra de Cristo. Neste tópico, veremos que o sacerdócio de Jesus Cristo também tem uma distinção que era muito necessário que os destinatários também entendessem. O sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados do seu povo era um sacrifício eterno e não temporário, como na ordem levítica, que tinha que ser repetido periodicamente. Deste modo, suscita aí uma outra questão a esta altura, pois eles poderiam questionar se já havia uma aliança estabelecida pelo Senhor com o seu povo, por que houve então a necessidade de outra aliança? Ou colocando em termos mais práticos, se já existia o Antigo Testamento, por que houve a necessidade de um Novo Testamento? Essa possibilidade de questionamento também não passa despercebida pelo autor da carta aos Hebreus. Ele inicia o verso 11 do capítulo 7 da carta com o mesmo questionamento. Se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse então outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? O pensamento era se houve mudança de sacerdócio também. Haveria a necessidade de mudança na lei. Ciente desse provável questionamento, o autor da carta aos Hebreus, ele responde aos cristãos com 3 argumentos principais. Primeiramente, o autor ele sustenta que a antiga aliança não era capaz de aperfeiçoar o ser humano, pois não havia mudança de vida. Deste modo, houve a necessidade de um sacerdote constituído, não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Assim, ele registra em Hebreus 7,16. Ele queria mostrar que os sacerdotes levitas, eles tinham atitudes, eles tinham finitude, eles não eram eternos. Em segundo lugar, o autor ele argumenta que a perfeição não poderia ser obtida nem mesmo pelos próprios antigos sacerdotes levíticos, pois eles precisavam oferecer sacrifícios até para si mesmos e depois pelo povo. Assim, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, como destaca Hebreus 7,26. Os sacerdotes levitas também eram pecadores
e eles mesmos precisavam periodicamente de pedir perdão dos seus pecados e do pecado do povo. Já Jesus, como bem destaca a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 22 a 25, não cometeu pecado algum e que nenhum engano foi encontrado na sua boca. Em terceiro lugar, por fim, o seu argumento diz que a eternidade do Messias. Na antiga aliança, a lei constituía homens sujeitos com fraquezas e finitude da vida, como dissemos anteriormente. Mas a promessa de Deus, contida no Salmo 110, que foi escrita séculos após a promulgação dessa lei, constitui aí um sacerdote perfeito, sem pecado, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus era o Messias prometido, sem pecado, e que o seu sacrifício é eterno para o perdão dos nossos pecados. E é ele quem liga eternamente o homem a Deus. Portanto, podemos confiar no Rei da Justiça, que habita e governa a partir da morada da paz celestial. Ele também é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, e assim pode entrar no santuário de Deus. O Espírito Santo havia falado pela boca de Davi que seria levantado então um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque, como vimos no Salmo 110, no versículo 4. Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. E assim será que todo o sempre. Louvado então seja nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 7ª lição, deste 4º trimestre da revista Palavra e Vida. Na lição desta semana, aprendemos ainda mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele é o sumo sacerdote eterno, ele é a oferta eterna para o perdão dos nossos pecados junto a Deus. A pessoa de Jesus Cristo é a grande resposta de Deus para todo o problema da humanidade, que é o afastamento que se deu entre o homem e Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles decidiram desobedecer ao Senhor. Jesus, totalmente humano, e mesmo sem pecar, foi capaz de entender sobre o pecado e o mal que ele faz na humanidade. Ele é totalmente divino e, como tal, é o único capaz de nos levar até o Pai. Ele é profeta e, como tal, anunciou tudo o que aconteceria e o que vai acontecer. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, pois se apresentou como sacrifício vivo, perfeito, eficaz e perene para o perdão das nossas transgressões, para sempre. E desta forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. Na primeira reflexão, você tem colocado a sua confiança no Rei de Justiça, Jesus? Na segunda reflexão, você já se sentiu diminuído por alguém que se sentiu superior por entender que era mais espiritual? Como você lidou com isso? Na terceira e última reflexão, você pensa na eternidade quando se depara com este mundo de injustiças e angústias? Que você possa reunir com os seus irmãos na escola bíblica dominical ou até mesmo durante a semana e compartilhar uns com os outros sobre estas questões para o amadurecimento aí de cada um com as experiências apresentadas. Assim, nós estudamos hoje, aqui no nosso canal, o capítulo 7 de Hebreus, que falou sobre o sacerdócio absoluto de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A grande lição que aprendemos foi
a que surge aí no versículo 25, que diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A grande verdade é que Cristo intercede por nós diante de Deus. Certamente, nos sentimos muitas vezes desanimados e até mesmo aborrecidos. Sabemos de nossas fraquezas, de nossos erros, dos nossos pecados, e muitos até ficam frustrados na vida cristã. Mas a nossa grande bênção é isso. Não podemos esquecer Jesus, o sacerdote perfeito, e que é para sempre. Ele agora está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, que nos aproxima do Pai, nessa intercessão em favor das nossas vidas. E é essa verdade que enche os nossos corações de tranquilidade e confiança. Não se esqueça, Jesus, o sacerdote absoluto, intercede por você e por mim. Isso nos garante o nosso acesso até o nosso Pai. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever e ver se ainda está inscrito aqui no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí com os irmãos da sua igreja no WhatsApp, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, estaremos estudando a lição de número 8, com o título O Mediador de Superior Aliança. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?